a gente vai conversar um pouco sobre as emergências hiperglicêmicas, né? Cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar. Nessa aula em específico, eu quis trazer uma coisa mais prática, entendeu? Porque são coisas que vocês vão ver muito no dia a dia de vocês, principalmente para quem for dar plantão depois da formatura, para quem for ser emergencista, intensivista, plantão de clínica médica. Então, as emergências hiperglicêmicas, elas são muito comuns e elas devem aparecer para vocês em algum momento da vida de vocês, tá joia? Então, eu não tenho nenhum conflito de interesses para essa apresentação, tá? E tanto a cetoacidose diabética quanto o estado hiperosmolar hiperglicêmico são duas complicações agudas, tá? Um estado hiperglicêmico agudo e que podem afetar pacientes tanto com diabetes tipo 1 quanto com diabetes tipo 2. Podem estar presentes também nos pacientes que têm diabetes gestacional, nas formas monogênicas, nos diabetes autoimune não DM1. Então, realmente, todo paciente diabético, ele corre o risco de desenvolver alguma dessas complicações ao longo da vida, quando o diabetes ele não está bem controlado. São causas importantes de internação e morte também, e não raramente, em alguns desses pacientes, você dá o diagnóstico de diabetes durante essa descompensação. E aí, falando um pouco de como acontece, então, quando você tem o diabetes tipo 1, você tem uma deficiência absoluta de insulina. Então, no DM1, você não produz insulina. No diabetes tipo 2, você tem uma deficiência relativa de insulina. Então, o pâncreas ele ainda tem alguma capacidade secretória. E isso vai nos ajudar muito a entender como cada uma delas se manifesta. Então, no diabetes tipo 1, né, na cetoacidose diabética, devido a essa deficiência absoluta de insulina, você tem um estado de hiperglicemia, acidose metabólica e a produção de cetoácidos, né, cetogênese. No diabetes tipo 2, você tem uma deficiência relativa de insulina. Então, quando o paciente se apresenta com estado hiperosmolar, você tem a hiperglicemia, esse estado hiperosmolar importante, e você não tem a presença de cetose. Você produz muito pouco cetoácido ou não produz nenhum, e esses cetoácidos, eles não são suficientes para desencadear uma cetoacidose, porque veja bem, pessoas podem produzir cetoácidos, inclusive pessoas que não têm diabetes, né? Por exemplo, está fazendo uma VLCD, né? Que é uma Very Low Carb Diet, que seria a dieta cetogênica. Esses pacientes, eles produzem corpos cetônicos, mas esses corpos cetônicos, eles não são suficientes para desencadear um quadro de cetoacidose. Então, para você ter uma acidose, né, você teria que ter aí uma produção de cetoácidos muito elevada. Então, mesmo o paciente que está tendo um quadro de produção de corpos cetônicos, esses corpos cetônicos eles não são suficientes para desencadear um quadro de cetoacidose diabética. Isso aí são em pacientes que têm deficiência absoluta de insulina, tá joia? Bom, e aí, até para a gente entender um pouco do que eu vou falar mais para frente, aí eu trouxe um quadro bem simplificado sobre a fisiopatologia da CAD. Então, você tem uma diminuição da insulina com o aumento dos hormônios contrarreguladores, então catecolaminas, cortisol, glucagon e GH. Então, o princípio básico é isso aqui: cai a insulina, aumenta os contrarreguladores. E aí, quando você tem esse evento, a gente vai aqui para essa parte do lado, que a gente vai ver o que é que vai acontecer. Então, você tem uma indisponibilidade da glicose de servir de substrato para a produção de energia, tá joia? Você tem aí essa alteração dessa relação de insulina-glucagon. E aí o que acontece? Você tem glicose em excesso, só que essa glicose não vai conseguir ser usada como fonte de energia. Então, o corpo ele vai precisar produzir glicose de outras formas. Então, você tem um aumento da gliconeogênese e um aumento da glicogenólise, tá joia? Então, você tem
é um aumento de produção de glicose, essas glicemias vão aumentando porque você tem tanto a glicemia originária do carboidrato que o paciente não está conseguindo usar como fonte do metabolismo, e aí você ainda tem um aumento da glicose produzida pela quebra de proteínas e pela quebra de lipídios. Então você vai aumentando mais ainda a produção de glicose. Lembrando que lá na fisiopatologia da glicose no túbulo renal, você tem um uma diurese osmótica, e aí, consequentemente, você tem um aumento da osmolaridade. Então, esse paciente vai se encontrar no estado hiperosmolar, tá bom? Então, além disso tudo, essa produção de corpos cetônicos, ela causada pela insulinopenia, você vai ter um estado catabólico. Vamos lembrar do paciente que está começando a ter um quadro de diabetes. Não estou falando aqui nem da cetoacidose, estou falando aqui apenas de uma descompensação. Então, como é que esse paciente apresenta, né? Lembra que ele tem muita sede, aumento da diurese e perda de peso. Então, esse aumento da glicose vai causar um estado catabólico nesse paciente, por quebra de proteínas e por quebra de gordura, né? Lipólise. Lembrando que isso não é uma perda de peso não saudável, tá joia? Então, quando você começa a quebrar lipídios, né, gordura, você tem uma liberação de ácidos graxos em grandes quantidades na circulação. E aí, quando esse aumento de ácidos graxos livres ele chega na circulação, você vai ter a produção no fígado de corpos cetônicos. E aí você vai ter a produção, né, em grande quantidade de corpos cetônicos, que é o acetoacetato, o beta-hidroxibutirato, que são os principais, e a acetona, que não é tão importante, mas ela vai ser mais importante no quadro clínico. Na fisiopatologia dos corpos cetônicos, ela não tem uma importância tão grande se levar em consideração o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, que são os principais, tá joia? E aí você vai ter um aumento da cetoacidose e aí um aumento da acidose causada por esses corpos cetônicos, por isso cetoacidose, e aí você vai ter toda a cadeia evolutiva da cetoacidose, tá bom? Quando a gente pensa no estado hiperosmolar, ela não tem ainda uma, uma patogênese muito bem estabelecida. A gente sabe mais ou menos o que acontece, mas ter um mecanismo bem redondinho, bem desenhado como o da cetoacidose, ela ainda não tem. O que é que acontece? Então você sabe que tem ali algum grau de insulina circulando, mas essa insulina ela não é suficiente para fazer esse controle da glicemia, né? Para fazer essa captação de glicose pelos tecidos periféricos. Então, você tem aí uma insulina baixa, mas que ainda tem aí um pouco de ação nessa captação de glicose. Então, como você ainda tem essa glicose sendo captada, você não precisa produzir os corpos cetônicos, então você não entra em cetoacidose. Então, a grande questão aqui no estado hiperosmolar é você tem muita glicose, causando uma diurese osmótica. Esse paciente vai desidratar e, consequentemente, vai aumentar a osmolaridade. Então, ele vai entrar nesse estado hiperosmolar que vai culminar com os sintomas clínicos do estado hiperosmolar que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Por isso que você tem uma progressão mais lenta da doença, né? Você tem uma doença que vai evoluir, um quadro, né, que vai evoluir de uma maneira mais arrastada, enquanto na cetoacidose você tem uma evolução aí de horas, tá bom? Então, quando a gente coloca nesse quadro aqui a cetoacidose e o estado hiperosmolar, então percebam aqui que geralmente uma glicemia maior que 250 no paciente com diabetes tipo 1 já é suficiente para disparar essa produção aí de corpos cetônicos, tá bom? No estado hiperosmolar, você geralmente tem glicemias maiores que 600. Isso aqui, eu não vou dizer que é a regra, mas é o que é esperado, tá bom? Paciente com pH normal, você tem aqui a, a acidose definido pelos níveis de pH, né? Então, você tem
uma acidose grave quando você tem um pH menor que 7, né? Bicarbonato aqui, você tem uma queda do bicarbonato, cetonúria positiva. Se você tiver a fitinha de cetonemia que você faz igual a um teste de glicose mesmo, você tem a fitinha de cetonemia, você pica o dedo, coloca na fitinha e coloca no aparelho, aí você tem a cetonemia, né? Que não é para ser positiva, mas no paciente diabético ela é positiva, tá joia? Você tem uma osmolaridade aqui variável, né? E no estado hiperosmolar você tem uma osmolaridade maior que 320. E aqui a gente tem que lembrar o seguinte: antes o nome da condição era coma hiperosmolar não cetótico. Hoje, a gente mudou essa classificação porque o paciente ele não tem que necessariamente estar em coma. Ele pode estar apenas aí no estado de estupor. Então, por isso que mudou o critério, né, o nome. Hoje a gente chama de estado hiperosmolar e não coma hiperosmolar não cetótico, que era o nome que era usado antigamente. Tá joia? Aqui a gente tem os cálculos da osmolaridade, né, para vocês verem, e o cálculo do anion gap. Tá joia? Aqui, cetoacidose, os pacientes não costumam morrer muito. Hoje, principalmente com os tratamentos mais atuais, os pacientes não costumam morrer, não. No estado hiperosmolar, esse paciente ele morre mais, principalmente porque o paciente, quando ele entra em estado hiperosmolar, você tem, é claro, essa hiperglicemia importante, mas você tem outras coisas que podem estar aí por trás, entendeu? Então, é sempre bom ver sistema cardiovascular, ver se esse paciente não está infectado com alguma pneumonia. É sempre bom ir atrás que tem mais coisa. Aqui, na cetoacidose, geralmente ou é uma primodescompensação, ou é um paciente que está infectado, ou é um paciente que não está usando a insulina corretamente. Então, são coisas, e como são pacientes mais jovens, são coisas que você consegue intervir de uma maneira mais eficiente, por isso que eles morrem menos, tá? Então, quando a gente fala em fatores precipitantes, a gente tem primodescompensação, que pode acontecer e acontece muito, né? Omissão de insulinoterapia, problemas com a bomba de insulina em quem está usando bomba. Então, você tem a bomba de insulina e tem um catéter. Então, às vezes esse catéter obstrui, às vezes ele está mal posicionado e aí essa insulina não está chegando. Então, esse paciente ele pode desenvolver um quadro justamente por causa disso. Infecção, que geralmente é a principal causa, tá bom? Então, geralmente, tanto na cetoacidose quanto no estado hiperosmolar, a infecção realmente é a principal causa, então a gente tem que sempre investigar infecção, mesmo não sendo a única causa, mas é a principal causa. Situações de estresse agudo, medicamentos, abuso de substâncias, alguns transtornos alimentares e gestação. Geralmente gestantes diabéticas, pela questão da resistência insulínica causada pelo beta-HCG e pela placenta, então você pode também causar aí um quadro de cetoacidose nesses pacientes. Então, chegou o paciente para você no pronto-socorro. O que é que te faz pensar que esse paciente pode estar evoluindo com o quadro de acidose? O ideal era que todos os pacientes que chegassem na emergência, eles ganhassem uma glicemia. A glicemia deveria estar aí como um dos sinais vitais, mas é claro que também fazer para todo mundo não teria muito sentido. Mas, geralmente, o que é que acontece? É um paciente que está nauseado, com vômito, uma dor abdominal. Lembra que o paciente ele desidrata. Então, por que ele sente dor abdominal? Quando o paciente desidrata, o atrito entre as vísceras causa dor. Então, não é incomum um paciente chegar no pronto-socorro com sintomas de abdômen agudo e, na verdade, esse paciente está apenas com quadro de cetoacidose. Então, nesses pacientes, é muito prudente medir uma glicemia. Não custa nada, é uma coisa rápida, fácil de fazer, então, e que pode ser feito. Então, você acaba poupando esse paciente de muita coisa. Já teve paciente que foi para a sala de cirurgia fazer uma laparotomia exploradora, pensando-se num abdômen agudo, e na verdade esse paciente estava apenas com quadro de cetoacidose, tá joia?
Então, os sintomas, né, de diabetes clássicos, né, poliúria, polidípsia nas últimas 24 horas, e aí você também vai aí atrás dos sinais de desidratação, né? Então, a mucosa seca, o olho fundo, a pele com turgor mais diminuído, taquicardia, hipotensão, e muitas vezes, não, hoje não é tão comum mais, mas antes, esses pacientes chegavam chocados na emergência, tá? Respiração de Kussmaul, hálito cetônico, que você consegue identificar no paciente, que você vai sentir ou gosto de fruta podre, então quando a fruta apodrece, aquele cheiro de fruta podre, ou então cheiro de removedor de esmalte, né? É o paciente, ele falou, não, eu não bebi, não consumi álcool, não, mas você sente aquele cheiro característico, então você também te leva a crer que esse paciente pode sim estar desenvolvendo uma cetoacidose, né? E, mais uma vez, essa desidratação importante pode até causar um quadro de gastrite e esse paciente desenvolver uma hematêmese mesmo, porque faz uma gastrite que sangra o estômago, tá joia? Então, dor abdominal nesses pacientes é uma coisa que vocês têm que valorizar. Então, exames iniciais, né? Glicemia, gasometria arterial, é o exame assim que não pode faltar, dosar todos os eletrólitos, hemograma. É uma coisa que a gente tem que lembrar. Lembrar que infecção é uma causa de cetoacidose, mas nem todo paciente que chega com cetoacidose, ele vai estar infectado. Então, vocês vão ver o hemograma. Então, você pode ter leucocitose com adesivo à esquerda, sim, nesses pacientes, e esses pacientes não terem desenvolvido um quadro de cetoacidose, tá bom? Mas não é um leucócito que vai subir absurdamente. Por exemplo, vai ficar ali 10, 15, até 18 mil leucócitos eu já vi em pacientes. Quando esses valores estão acima de 25 mil, geralmente a gente dá mais ou menos esse valor de corte, isso no paciente que tem leucocitose sem outros sinais de infecção, né? Lembrar que também tem os outros sinais de infecção que aí vão te ajudar bastante nesse processo, tá bom? Mas valor acima de 25 mil sugere muito um quadro infeccioso aí por trás, tá bom? Geralmente você tem aumento do hematócrito porque o paciente ele tem uma desidratação, né? E desidratação faz aumentar o hematócrito também. Sumário de urina, pedir cetonemia e ou cetonúria, se conseguir pedir os dois, ótimo. Radiografia de tórax procurando uma pneumonia. E aí, a depender do paciente, né, você vai fazer alguns outros exames guiados pelos sintomas desse paciente. Então, eletrocultura, tomografia, amilase, lipase, as enzimas hepáticas, um beta-HCG, tá joia? Lembrar que infarto, AVC, tudo isso pode ser um fator que vai desencadear um quadro de cetoacidose diabética, tá bom? Você tem um estresse agudo fazendo aumento de contrarreguladores de um paciente que já tem uma insulinopenia. Então, é o ambiente perfeito para você desenvolver um quadro de cetoacidose, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso aqui também, tá? Então, quando você tem o tratamento da cetoacidose, você tem pilares. Então, tem coisas que você precisa seguir, né? Aqui eu posso até dizer que é uma receitinha de bolo. Então, primeiro, você vai procurar e tratar os fatores precipitantes. Joia? Corrigir o déficit hídrico, hidratação, corrigir os déficits de eletrólitos, principalmente o potássio, e corrigir a hiperglicemia e a acidose com a insulinoterapia. Tá joia? Isso aqui é os pilares. Se vocês tiverem isso em mente, vocês vão conseguir conduzir um quadro de cetoacidose ou de um estado hiperosmolar com muita tranquilidade, tá bom? Então, é o seguinte. Então, vamos lá. Você tem um paciente com uma emergência hiperglicêmica. Então, você vai colher história, exame físico, exames iniciais e ir atrás dos fatores precipitantes. Então, você vai... Tenham isso aqui na cabeça, esse quadrinho aqui na cabeça, vocês vão conseguir conduzir um quadro de cetoacidose com muita facilidade.
tá joia? Então, primeira coisa, soro fisiológico na primeira hora. Se vocês hidratarem esse paciente, acreditem, vocês vão estar fazendo muito por esse paciente, mas é muito mesmo. Você já consegue até baixar bem a glicemia desse paciente só com o sorinho que você está dando para ele. Então, quando você pega o paciente, você identificou a cetoacidose diabética, se façam 4 perguntas: hidratação, potássio, insulina e bicarbonato. Tá joia? E o bicarbonato aqui tá com interrogação, porque nem sempre o bicarbonato ele é necessário. Então, tenham isso na sua cabeça. Hidratação, potássio, insulina e bicarbonato. Nesta ordem, tá joia? É nessa ordem aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos agora de um por um. Hidratação. Você tem como objetivo fazer uma expansão extracelular, fazer a restauração do volume, melhora a perfusão, diminui hormônios contrarreguladores e diminui a glicemia, só com hidratação, tá bom? Então, na primeira fase, você vai fazer a expansão rápida, com soro fisiológico a 0,9%, de 1.000 a 1.500 ml, e aí o objetivo aqui é corrigir a hipotensão ou choque, tá bom? E aqui pode ser necessário vários litros de soro. A fase 2 é a fase de manutenção, tá joia? Então, você restaurou a volemia do paciente, isso aqui na fase inicial, então você tem ali o paciente que já está bem nesse ponto de vista. Você vai fazer um sorinho de manutenção, porque esse paciente tem que se manter hidratado, tá bom? Vai ter um quadro bem interessante que eu coloquei para vocês, no próximo slide, que vocês vão conseguir ver como vocês vão hidratar esse paciente baseado na glicemia, no sódio e no potássio, que tem que ser sempre dosado. Então, a glicemia desse paciente. Então, como você vai manter o soro desse paciente, você vai se guiar. Glicemia, sódio e potássio. É bem tranquilo, se vocês seguirem essa sequência, vocês não vão errar, tá joia? E a fase 3 é evitar a hipoglicemia, tá joia? Com um soro glicosado, para manter esse paciente ainda hidratado, ainda com insulina, mas é para evitar uma hipoglicemia, tá bom? Então, na fase 3, vocês vão pegar 22 ml de soro a 20% e colocar em 1 litro de glicose a 5% ou a 10%. Isso depende do protocolo que vocês tiverem no serviço, tá joia? Você vai colocar aqui quando a glicemia atingir de 250 a 300. Isso aqui eu coloquei porque é consenso, mas na verdade a gente faz isso aqui geralmente quando a glicemia está entre 150 e 200. Eu deveria até ter modificado esse slide porque isso na prática a gente acaba não fazendo, tá bom? Mas glicemia entre 150 e 200 é a hora de ligar o soro glicosado, tá bom? Então, vê só. Vejam esse quadro aqui, que interessante. Então, vocês conseguem definir a hidratação do paciente baseado nisso aqui. Então, é bem receitinha de bolo mesmo, tá joia? Então, vocês vão ver a glicemia, beleza, tá maior que 200. Vou ver o potássio, tá maior que 5,2, maior que 5,2. Vou ver o sódio, e aí, aqui, ó, geralmente 250 ml hora, que é a dose de manutenção. Aqui a gente está falando de volume, tá bom? Mas aí, como é que a gente vai colocar? Então, ou você vai colocar soro fisiológico, ou você vai colocar soro ao meio. Esse soro vai ter potássio, ou não vai ter potássio. Esse soro vai ser glicosado, ou não vai ser glicosado. Então, vejam esse slide aqui, vejam ele com carinho. Num quadro de cetoacidose, ele vai te ajudar muito, tá bom? Lembrar que de corrigir o sódio pela glicemia, tá bom? Então, lembrando que a gente tem um cutoff, né, um ponto de corte de 100. A cada 100 pontos acima de 100, então você vai ter que fazer a correção do potássio, do sódio, perdão. Então, se esse paciente está com a glicemia de 200, de 300, né, então você já vai aí fazer a conversão do sódio em relação à glicemia, tá joia? Potássio. Então, lembrar que se a gente tiver um potássio normal, a gente tem que lembrar que esse paciente ele tem déficit corporal de potássio devido à hiperglicemia, tá bom? Então, tem que corrigir o potássio. Então, por exemplo,
Dosou potássio, o ideal é que na sala de emergência tenha potássio no point of care, né? Então você tem que ter um potássio ali para dosar rapidamente. Muitos serviços não têm isso, mas o ideal é que quando esse paciente chegar, esse potássio ele consiga ser dosado e ele consiga ser medido rapidamente. E outra coisa, não vale o potássio da gasometria. Por quê? O potássio, ele sofre influência do pH. Então, se o pH está alterado, o potássio da gasometria também vai estar alterado, balanceado com o pH. Então, tem que ser o potássio sérico, tá bom? Então, se esse potássio está menor que 3,3, repor potássio e não iniciar a insulinoterapia até o potássio estar maior que 3,5, 3,3. Não inicia. Hidrata esse paciente. Não precisa ficar afobado para iniciar a insulina logo de cara. Hidrata o paciente, vê o potássio. Só esse soro que vocês estão fazendo já vai ajudar muito o paciente. É claro também que a gente não pode esperar 1 a 2 horas por esse potássio. Não, isso também não está certo. Mas tem que ter um potássio medido rapidamente, mas já vai hidratando, espera o potássio sair, e aí quando o potássio sair, você vai e consegue fazer isso com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança para o paciente, tá bom? Então você vai repor de 20 a 30 ml de potássio em 1 litro de soro em 1 hora, tá bom? E só inicia a insulina quando o potássio estiver maior que 3,3, tá joia? A ampolinha de potássio geralmente tem 19 mEq aí de potássio, então dá para fazer com tranquilidade, tá bom? Aqui, se o potássio tá 3,3, entre 3,3 e 5, você vai colocar o potássio e você já pode iniciar a insulina, mas repondo o potássio. Se o potássio estiver maior que 5, não precisa colocar potássio. Começa a insulina, mas fica sempre medindo o potássio, porque essa insulina em bomba pode fazer esse potássio cair um pouco. Então fica aí de olho que dá para fazer com tranquilidade. E não custa reforçar, não precisa ter pressa com a insulina. Hidrata, hidrata, hidrata. Sempre tenho esse conceito na cabeça. Hidratem o paciente o máximo que vocês puderem, enquanto esse paciente e o quanto esse paciente tolerar. Vocês já vão estar fazendo muita coisa por esse paciente, tá joia? E as outras coisas vêm na sequência. Então, insulina. Potássio normal ou aumentado, isso depende muito da experiência do serviço. Você pode ou não fazer esse bolo de insulina. Isso não é obrigado a fazer. Mas se o plantonista, o serviço tem experiência com isso, pode fazer tranquilamente, tá bom? E aí a gente vai montar a nossa insulina em bomba, tá bom? Lembrando que o soro da insulina, da bomba de insulina, ele independe do soro da reposição. Aquele ali é independente. Então, aqui é um acesso específico para a insulina e a insulina na bombinha, tá bom? Então, você pode pegar 100 unidades de insulina e colocar em 100 unidades de soro. Você vai dar 1 ml hora, tá bom? E é no soro fisiológico, tá bom? Não é no soro glicosado, pelo amor de Deus, tá bom? É no soro fisiológico. E aí você vai ter uma unidade por ml. Vocês vão ver nos estudos de vocês que existem vários protocolos. Então, às vezes, você pode colocar 50 unidades de insulina em 250 ml de soro, que vai dar 0,2 unidades por ml. Depende muito de como você está fazendo, da experiência do serviço, o quanto vai ser mais fácil para a equipe de enfermagem administrar, porque aqui, nesse que eu coloquei para você, vocês têm 1 unidade por ml. Então, você consegue manejar. Às vezes, o pessoal vê muito ml na bomba, porque, por exemplo, se você for colocar 1 unidade por 0,2 unidades por ml, para você ter 1 unidade, você vai precisar aí de 5 ml. E às vezes o pessoal ele fica meio assustado, quer ver muito ml de insulina na bomba, eles ficam um pouco assustados. Então aqui você consegue concentrar mais a insulina e deixar mais unidades e menos ml. Então, quem está ali tomando conta da bomba, digamos que a pessoa fica um pouco mais segura de aumentar ou diminuir essa bomba, entendeu? E aí fazer a glicemia capilar de 1 hora, com o objetivo de queda de 50 a 70,
50 miligramas por decilitro por hora, até atingir o alvo de 250, que é o horário que vai entrar o soro glicosado de manutenção, tá bom? Então, vamos lá. Glicemia capilar de 1 em 1 hora, glicemia maior que 250 e caiu menos que 50, dobra a taxa de infusão. Glicemia maior que 50 e uma taxa de queda maior que 70, reduz pela metade, tá bom? Se ficou entre 50 e 70, ótimo, mantenha a bomba do jeito que ela está. E daí, mede mais ou menos 1 hora. Glicemia menor que 250, ótimo. Você vai colocar o seu sorinho lá, né, com a glicose, objetivo de manter a glicemia entre 150 a 200. Um erro muito comum das pessoas estabilizou a glicemia, o povo desliga a bomba. Não desliga a bomba de insulina até todos os critérios estarem resolvidos, tá bom? Vou falar isso daqui a pouco. E aí, como preparar? Já tinha falado, 22 ml de soro de cloreto de sódio a 20% em 1 litro de soro glicosado. Bom, tá montado o seu soro, coloca lá com tranquilidade. E mais uma vez, apenas prescrever insulina se o potássio estiver maior que 3,3, certo? E aí, critérios para suspensão da insulina. Isso é importante. Todos devem estar presentes. Se um deles não estiver presente, mantenha o soro glicosado e não desliga a bomba. Então, primeiro, você tem que ter o controle do fator precipitante. Então, se é uma infecção, o paciente já tem que estar tomando antibiótico. Se é um infarto, o paciente já tem que estar ali mais ou menos encaminhado para a terapêutica, tá bom? Glicemia menor que 250, o pH tem que estar obrigatoriamente maior que 7,3 e o bicarbonato maior que 18. Algumas referências colocam o bicarbonato maior que 15, você já poderia desligar a bomba. Mas para desligar com segurança, bicarbonato maior que 18, você vai conseguir desligar essa bomba com muita segurança, tá bom? E uma outra coisa, cetonúria não é critério que vocês devem usar na tomada de decisão, porque os cetoácidos, eles ainda vão estar circulando, né? Os corpos cetônicos, então eles podem estar ali sendo eliminados na urina por várias horas, mesmo depois de estando resolvida a cetoacidose, tá bom? Antes de desligar a bomba de insulina, você vai aplicar 10 unidades de insulina regular e esperar 1 hora da aplicação para desligar a bomba. Na hora que desligou a bomba, vai entrar a basal, tá joia? Insulina basal, tá bom? Você vai pegar a quantidade de insulina infundida nas últimas 24 horas, ou você vai pegar nas últimas 6 horas, 12 horas e multiplicar, né, para dar o que seria nas 24 horas. Você vai pegar 2/3 desse valor e vai colocar como insulina NPH, em pelo menos 2 doses, mas o ideal é 3 doses, jejum, antes do almoço e às 22 horas, tá bom? É bom também que esse paciente já esteja comendo, se for um paciente que tiver condição de comer, ou se for um paciente que ainda não tiver condição de comer, mas ele já está aí com uma dieta interal, tá bom? Alguma coisa que sirva para nutrir esse paciente. E aí você vai colocar uma análoga de ação lenta, né, que pode ser, por exemplo, uma Lantus, uma Basaglar, uma Tresiba, em uma aplicação diária, e você vai manter o esquema de insulina regular subcutânea apenas antes das refeições. Então, aquele esquema básico de todo glutão, né, que você tem a tabelinha de controle glicêmico, entre 150 a 200, 1 a 2 unidades, depende do serviço, e vai colocar aquilo ali apenas antes das refeições, para a gente ver qual é a demanda desse paciente de insulina, e a partir daí a gente conseguir calcular a dose das basagens. Nesse momento aqui, o endocrinologista ele já deve ter sido acionado para fazer esse manejo, mas se forem vocês que forem fazer esse manejo aqui, é assim que vocês vão fazer, tá joia? Bicarbonato. Você só precisa fazer quando você tem um pH menor que 7. Em outras situações, não tem por que fazer bicarbonato. Os estudos já mostram que você não tem benefício de fazer, então não precisa fazer, tá joia? Então, se o pH estiver menor entre 6,9 e 7, você vai colocar aqui o bicarbonato
8,4%, 50 ml, mais água destilada, correr em 1 hora, medir o pH após a infusão e manter a reposição até você ter um pH maior que 7, tá bom? Se tiver menor que 7, você vai colocar 100 ml de bicarbonato em água destilada 400 ml, correr e ver em 2 horas. E da mesma coisa, manter essa reposição até você obter um pH maior que 7. Tá joia? Então percebam que você segue uma sequência lógica no tratamento da cetoacidose diabética. E se você seguir essa sequência, né? Você não vai errar no tratamento desse paciente. O que pode complicar no tratamento é a causa é o fator que está causando a cetoacidose. Então, se o paciente está em sepse, se o paciente está com um evento agudo, aí alguma coisa muito grave, então isso pode meio que desandar isso aqui. Mas se não, é uma infecção leve, é uma omissão, é uma descompensação, seguindo isso aqui, você vai estar muito, muito tranquilo na condução do seu paciente. Tá? Como na vida nem todos são flores, esses pacientes podem ter algumas complicações, tá? Hipoglicemia é o principal, por isso que a gente tem que ficar de olho nesse paciente. Hipocalemia, né? Quando você liga a bomba e não faz a manutenção do potássio de maneira adequada. Você pode ter um edema cerebral, mas isso é muito raro. Eu nunca vi na vida. Congestão pulmonar. Geralmente acontece nos pacientes que estão fazendo um tratamento de um estado hiperosmolar, são pacientes mais idosos, às vezes tem alguma cardiopatia, então acaba infiltrando o pulmão, aí pode realmente acontecer, então a reposição de soro tem que levar em consideração esses fatores, tá bom? E a mucormicose rinocerebral, que é uma infecção fúngica rara, também nunca vi na minha vida, e olha que eu já vi muita cetoacidose, mas eu nunca vi uma mucormicose, mas pode acontecer, está descrito, já conheço pessoas que viram, mas eu particularmente com os meus pacientes nunca aconteceu, tá bom? Então você tem dor facial, descarga nasal sanguinolenta, edema de órbita e visão turva. Então, percebam que essa figura aqui, às vezes isso aqui, ó, está presente. Às vezes esse paciente começa a ter uma secreção nasal escura, um odor muito ruim, começa o olho aqui embaixo ficar escuro. Então, tem que ter bastante cuidado com esses pacientes, tá joia? E tem que começar com um antifúngico de amplo espectro, tá bom? Aqui não dá para colocar fluconazol, não. Aqui é tiro de canhão. Aqui é polimixina B, é coisa forte mesmo para conseguir resolver isso aqui. Tá joia? São as complicações. O que geralmente a gente vê mesmo é hipoglicemia e hipocalemia. Congestão pulmonar, mais ou menos. Mas isso aqui, hipoglicemia pode acontecer, não precisa se preocupar. Fez hipoglicemia, desliga a bomba, corrige a hipoglicemia, espera 1 hora, liga a bomba de novo e vida que segue. E aí faz o tratamento direitinho. Essa é a sequência. Pode fazer com tranquilidade. Segue essa sequenciazinha aqui que vocês vão fazer o tratamento com muita tranquilidade, tá joia? Era isso que eu tinha para comentar. Aqui estão os meus contatos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá joia?